Hoje o Atlético Paranaense é líder do Campeonato Brasileiro, depois de 6 rodadas, e para ficar na liderança teve que vencer o Palmeiras, que é o atual campeão. Eu explico nesse vídeo quais foram os detalhes dos detalhes desse jogo e como é que o Atlético conseguiu essa vitória de 2-0 diante do Palmeiras em Barueri. Olá pessoas, eu sou Rodrigo Seixas, jornalista e analista de futebol. A ideia é aqui trazer vídeos que analisem mais futebol. E nesse vídeo aqui hoje eu vou falar sobre os detalhes do jogo e o que proporcionaram a vitória do Atlético diante do Palmeiras, né? Primeiro, acho que a gente tem que pensar em como é que o Cuca montou o time para esse jogo, e ele montou esse time no jogo para ser um time que tirasse a velocidade do Palmeiras, os espaços do Palmeiras, mas sem ser uma retranca, né? Porque daí você ia recuar muito o time e ia ter espaço para o Palmeiras, sei lá, finalizar de fora da área ou fazer um cruzamento. E não era isso que o Atlético queria. Então o que o Atlético fez? Ele se defendeu um pouco mais adiantado da linha e com encaixes individuais. Aqui olhando o campinho, você vê em vermelho é o Atlético Paranaense em 4-4-2. E o Palmeiras, na hora de atacar, fazia um 3-2-5, né? Você tinha o Gustavo Gomes aqui, mais 2 zagueiros. Aqui era o Mike. Aqui tinha o Piquerez pelo lado esquerdo. Na direita tinha o Estevam, o Rafael Veiga e o Endrick. Esse trio aqui tabelava muito e procurava, por meio de tabelas, tentar furar essa marcação e quebrar esses encaixes individuais, né? E o Rony aqui pela esquerda vinha muito pelo meio, né? E o Godoy aqui tinha que marcar o Rony, assim como outros jogadores tinham marcações individuais. Mas eu marquei aqui o Godoy porque dá até para ouvir ali no começo do jogo o Cuca pedindo para o Godoy seguir o Rony, e ele faz isso o máximo que ele pode. Ele não faz o campo inteiro, mas boa parte do campo ele faz isso. Porque o que acontece? O Atlético, ele não podia marcar individual um por um, ou pelo menos ele não quis, porque ele queria que tivesse alguns jogadores na sobra, né, um zagueiro ou outro na sobra. Então, ele ia ter que escolher um jogador do Palmeiras para ficar livre, e em alguns momentos eles também não precisavam ir para lá e para cá. O jogador do Palmeiras escolhido para ficar livre foi o Gustavo Gomes. Tanto que, quando você olha o número de toques na bola no jogo todo, quem tocou mais na bola entre todos os jogadores em campo foi o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, ele tocou na bola várias vezes, ele deu 71 passes no jogo. O segundo jogador que mais trocou passes foi o Gabriel Menino com 54. Então são muito mais passes, porque ele foi o único jogador que realmente era para ele ficar livre, porque o Atlético escolheu marcar outros jogadores e um deles ia ter que ficar livre porque ele queria ter alguém na sobra. Então ele escolheu deixar o Gustavo Gomes. Isso acabou gerando o quê? Algumas chances do Palmeiras, inclusive a jogada do pênalti. No lance do pênalti, você vê o Gustavo Gomes tendo liberdade, lançando a bola nas costas da defesa. O Endrick, como eu mostrei, estava na esquerda e quem tinha que marcar ele é o Godoy. Só que naquele lance o Godoy não vai até lá. O Endrick acaba conseguindo ganhar na disputa ali de corpo com o zagueiro. E depois na jogada sai o pênalti ali com o Endrick. Mas você vê ali na jogada o quanto essa escolha por deixar o Gustavo Gomes livre criou alguma jogada. Se você até pensar, isso acontece em alguns momentos, sei lá, o Paris Saint-Germain e o Barcelona, aconteceu isso também. O Ronald Araújo era o jogador escolhido para ficar livre naquele confronto e foi decisivo naquele jogo. E nesse daqui também poderia ter sido. Se o Gustavo Gomes acerta esse passe como acertou, né, porque o Gustavo Gomes na defesa, o Cuca entendeu isso. Acho que é real também. Os jogadores da defesa ali, quem tem menos essa capacidade de passe é o Gustavo Gomes. Não que ele seja ruim, mas ele tem um pouco menos essa capacidade. E tanto que ele conseguiu achar esse passe, saiu o pênalti. Daí no pênalti vem a qualidade que o Atlético tem de ter uma esquadra de goleiros muito boa. Tanto que dos últimos 7 pênaltis que o Atlético teve no Campeonato Brasileiro contra, né? Ele tomou gol só em 3. Ele defendeu 4. 3 o Bento defendeu. E esse outro pênalti ainda nem foi o Bento. O outro pênalti ainda foi defendido pelo Léo Link, que é um outro goleiro do Atlético, também da base, que também está crescendo lá no clube e também pode virar um bom goleiro. Então é um clube que está virando uma escola de goleiros e que defende bem. Como defendia bem, escolhia a contra-atacar logo depois que tomava a bola. Então, conseguia interceptar um passe no meio ou roubar alguma bola, já atacava logo depois disso e criou várias chances assim, né? O Atlético teve ótimas chances no jogo em contra-ataques, porque pegava o Palmeiras adiantado e criava uma jogada ali nas costas. Depois, no fim do primeiro tempo, marca o gol numa bola desviada, numa bola parada. Mas o detalhe desse lance, eu acho que é um ataque que não era tão assim perigoso, mas o Endrick chega e faz uma falta, acho que desnecessária, e acaba sendo o lance do gol. Então, esses são alguns dos detalhes que fazem com que o Atlético vença o Palmeiras. Claro que tem muitos outros no jogo, mas esses são alguns que eu achei que foram determinantes, porque tem bastante de tática
e eu queria falar para vocês sobre isso aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia aqui no canal é trazer vídeos sobre análise de futebol, para se aprofundar em temas do futebol, e esse aqui foi mais um vídeo de um quadro que eu vou fazer mais vezes, que é o detalhe do detalhe, que eu espero trazer aqui mais vezes para explicar momentos, jogos e posicionamentos dentro dos jogos. Valeu!